O advogado de Mauro Cid, ex-assessor de Bolsonaro, acabou de confirmar que sim, Bolsonaro sabia do planejamento de golpe de Estado. Qual que é a possível consequência dessa declaração e o que isso pode fazer com o andamento do processo que tanto abalou o país nos últimos dias? Acompanhe agora em mais um episódio do Não Sei Filosofia. Meu nome é Marcos Farias, considere apoiar o canal, o QR Code vai estar na tela, o link na descrição. Torne-se membro também e caso você não possa apoiar o canal financeiramente, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, que isso já ajuda bastante o nosso trabalho a continuar. Bom, não se fala em outra coisa, a gente fez um vídeo recentemente aí explicando um pouco mais dessa questão da denúncia contra Bolsonaro e mais algumas pessoas ali, uma denúncia que ainda não foi oficializada, na verdade o que existe são indícios, né, de que houve uma tentativa ali de planejamento de golpe de Estado que envolvia inclusive neutralizar, né, enfim, dar fim na vida de alguns das pessoas mais importantes aí do país, né, o presidente da República, o vice-presidente eleitos e também o ministro do STF, né, Lula Alckmin e Alexandre de Moraes. E o que tem de desdobramento novo é que a Polícia Federal, ela indiciou uma série de pessoas ali, mais de 30 pessoas, 37 se eu não me engano, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários generais e militares ali que acompanhavam ele, além inclusive do general que eu tinha comentado no outro episódio. Na verdade foram 7 generais no total e tenentes, major, enfim, mas isso trata-se de um indiciamento. O que significa um indiciamento? Eu vou fazer um episódio específico só explicando esses termos, mas de forma resumida, isso quer dizer que a polícia reuniu indícios de que existe um crime, que essas pessoas participaram desse crime e ela oferece esse indiciamento à justiça, que tem que agora avaliar, primeiro a partir do Ministério Público Federal, no caso a PGR, se ela vai aceitar essa denúncia e apresentar a denúncia, aceitar esse indício e apresentar a denúncia para o juiz, ou para o Supremo no caso, ou vai recusar, vai falar não tem indícios suficientes. Só que a gente sabe que esse é um caso que já existe um acordo de delação premiada ali do Mauro Cid, que era um dos braços direitos do Bolsonaro durante o governo, ali cuidava de tudo ali que estava relacionado ao dia a dia do Bolsonaro, né? E ele já apresentou ali algum tipo de prova, inclusive esses indícios eles estão relacionados a esse acordo de delação. Muito do que se sabe se baseia no que ele já compartilhou, do que estava sendo planejado, do que estava sendo feito, das decisões que estavam sendo tomadas. E ele foi convocado novamente para dar um depoimento na Polícia Federal e em seguida no Supremo Tribunal Federal, apesar da gente não saber ainda o teor desse depoimento e o teor de todo o inquérito da polícia. O advogado dele deu uma entrevista para a Globo News e nessa entrevista ele realmente afirmou que Bolsonaro sabia sim da questão do planejamento do golpe. Num primeiro momento ele falou que o Bolsonaro sabia inclusive da questão do planejamento ali de execução, de neutralização, enfim, de tirar a vida ali do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Depois ele deu uma recuada nisso, inclusive foi um momento meio de constrangimento ali. A repórter até perguntou para ele se ele estava sendo coagido de alguma forma durante aquela entrevista, porque ele deu essa declaração, depois ele voltou atrás, falou que o Bolsonaro sabia sim da questão do golpe, mas não sabia de tudo. Enfim, é uma questão ali bem conturbada. O que eu chutaria nesse caso é que ele acabou falando mais do que deveria. Afinal, esse processo ele ainda está em segredo de justiça, então né, a gente não sabe todos os detalhes. Mas isso mostra que o Mauro Cid, lá, o ex-assessor, ele realmente fechou o processo de delação e ele tem interesse sim em denunciar os outros participantes para que ele possa ter um benefício na questão da pena, e ele deve ter sim apresentado algum tipo de prova, né? Porque o advogado dele falar isso é até possível, não sei ainda, com toda a pressão que esse cara vai sofrer, talvez ele até tire esse advogado, troque de advogado, enfim. Não é tão normal que um advogado vá falar tão abertamente assim num processo que é segredo de justiça, mas enfim, isso demonstra ali que se tem um certo interesse em tirar um pouco da culpa dele e colocar realmente no Bolsonaro, que talvez tenha sido realmente o chefe ali. São os indícios que a Polícia Federal aponta, que ele teria sido o chefe disso junto com Braga Neto, enfim, uma série de pessoas, e para que ele não fique ali como um sozinho mandante ou fazendo qualquer coisa do tipo, como se ele tivesse tirado da cabeça dele tentar aplicar um golpe de Estado, né? Sendo que ele, apesar de ser o braço direito, ele era um assessor, né? Era uma pessoa, era um militar assessor ali do Bolsonaro que seguia ordens, vamos dizer assim. A situação então de Bolsonaro, ela se complica bastante, então a direita tá tentando colocar aí uma coisa do tipo, não, mas veja bem, porque isso vem tudo da cabeça do Xandão, do Alexandre de Moraes, né? Tentando falar que não, mas não é assim que funciona, que
eles até falam, né, pensar em executar alguém não quer dizer que seja crime, e na verdade o que a gente está vendo é que existia sim uma organização por trás disso, aquilo que eu comentei ali do plano que eu mostrei, o passo a passo, o que eles queriam fazer ali, enfim, com Lula, com Alckmin, depois ali com mais uma pessoa e também com Alexandre de Moraes, que eles chegaram efetivamente a ir atrás dele num dia, acabou sendo frustrado aquele plano por algum motivo que a gente ainda não sabe no detalhe. Isso mostra que efetivamente tinha algo que vai além da questão do desejo, né, como o Flávio Bolsonaro comentou, né? Nesse caso é um pouco diferente disso. Eu vou falar um pouquinho no vídeo próximo que eu vou lançar aí sobre a questão de explicando uns pouquinhos os termos técnicos, por que uma coisa é assim ou não, enfim, de como que esse processo vai acabar tendo andamento. Então o que é esperado agora é que essa denúncia seja analisada pelo Ministério Público. Isso não deve acontecer nos próximos dias, porque são mais de 800 páginas de inquérito ali, de indiciamento da Polícia Federal, então tem muita informação, mas a gente já percebe uma movimentação muito agressiva ali do Bolsonaro e dos seus filhos em relação a atacar o Alexandre de Moraes, atacar principalmente ali a questão da honra dele, no sentido falando que ele estaria fazendo tudo isso por uma questão pessoal e não baseada em provas e fatos. Vamos ver qual que vai ser o desenrolar dessa história. Deixe nos comentários o que você acha. Esse é um tema polêmico, eu sei que muita gente aí não concorda, mas enfim, é um tema que eu gostaria de trazer aqui para o canal, porque é um fato político relevante, a gente gosta de trazer esses temas aqui. Comente o que você achou, considere se inscrever no canal, torne-se membro se você puder e também apoie o canal financeiramente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio.